Oi, galerinha! Vamos revisar aqui um pouco, né, de história, alguns assuntos que vocês já viram e vão relembrar agora nessa videoaula, tá? Então, com a vinda dos portugueses aqui para o Brasil, iniciou nosso país um período colonial, um período onde essas pessoas vinham de Portugal em busca de explorar essas terras e enriquecer a sua metrópole, tá? Então, a partir das atividades econômicas que foram surgindo aqui nesse período, foi também surgindo a necessidade, né, de povoarem todas as áreas desses lugares, inclusive a parte interior, já que eles iniciaram povoando mais a parte litorânea, onde seus navios atracavam, certo? Então, essas áreas de interior, elas iniciaram, né, a serem bem ocupadas, dando origem aí o início das bandeiras, tá? Os bandeirantes eram pessoas enviadas para ocupar as terras do interior e escravizar os indígenas que ali haviam, já que alguns resistiam a essa tomada de terra de áreas que pertenciam a eles. Então, onde os bandeirantes passavam, né, iniciavam ali um pequeno povoamento, porque eles tinham suas necessidades básicas e assim como os tropeiros, né, eles também precisavam viver ali onde eles estavam naquele lugar. Então, a partir daí foram iniciando as primeiras vilas e cidades aqui no Brasil, tá bom? Então, os bandeirantes, eles empreenderam várias expedições, gente, denominadas de bandeiras. Estas expedições, elas reuniam indivíduos que iam aos sertões coloniais, que eram mais na parte do interior, como eu falei para vocês, com a intenção também de capturar os indígenas, né, para usar como mão de obra escrava, e também para ocupar aquelas terras ali naquelas áreas. Então, como eu falei para vocês, né, aqui, ó, no século XVII, prevalecia no Brasil as expedições de bandeirantes para conquistar os territórios indígenas, como eu acabei de falar, que ainda não tinham sido tomados pelos colonizadores portugueses, certo? E temos até essa figura de Domingos Jorge Velho, que vimos em aulas anteriores, que foi um bandeirante muito conhecido por conta das ações que ele, com sucesso que ele promovia para eles, né? Então, em seguida, estudamos também, gente, sobre os tropeiros, certo? Que eram condutores de tropas, de cavalo, de mulas, como vocês veem na imagem. E eles levavam inúmeros mantimentos, instrumentos que as pessoas precisavam nessas áreas do interior e não tinham como adquirir. Então, eles transportavam mercadorias, transportavam gado para essas áreas. Então, onde os tropeiros passavam, também às vezes era necessário sua parada para se alimentar, para dormir. E nesses locais onde eles paravam, gente, eram formados alguns povoados, foram iniciando alguns povoados e as primeiras vilas e cidades também. Então, os tropeiros e os bandeirantes, eles têm grande influência nas primeiras vilas e cidades que surgiram aqui no Brasil, certo? É tanto que onde eles paravam também, eles tinham o hábito de trocar alguns alimentos, trocar alguns instrumentos que eles tinham, demonstrar algum saber que eles também tinham, e ali virou praticamente uma feirinha, certo? Então foi foi uma contribuição muito importante dessas pessoas para a formação das primeiras cidades, né? Dos primeiros povoamentos aqui do Brasil. E também temos os vaqueiros, com o início, né, da pecuária, que é uma atividade econômica que cuida da criação de animais. Então, quando iniciou aqui no Brasil a pecuária, ou seja, o desenvolvimento dessa atividade relacionada à criação de animais, então surgiram os vaqueiros. Os vaqueiros, eles eram pessoas que cuidavam desses animais, levavam eles para outras áreas, a pedidos geralmente do dono das fazendas, certo? Então, sempre que necessário levar um gado de um lugar para outro, os vaqueiros eram quem faziam isso, tá, gente? Então, nesse período, as instalações das fazendas, elas eram instalações simples, tá? Com uma pequena cobertura de palha, currais, certo? E onde os tropeiros se localizavam com seu rebanho, eles faziam essas áreas para que eles pudessem ficar por ali, tá bom? A mão de obra para cuidar dos animais era do próprio vaqueiro. O vaqueiro era quem fazia tudo, junto com seus auxiliares, tá, gente?
E os donos desses animais, eles moravam longe, mantinham pouco contato com a fazenda, eles praticamente só mandavam, tá? Então, nesse período, os vaqueiros, eles se alimentavam mais de carne, de leite e de mandioca, certo? Então, vocês percebam que são alimentos que eles podiam obter através dos próprios animais, né, que eles cuidavam, e através da agricultura, já que essas áreas eram mais áreas rurais nessa época. Então, eu falei um pouquinho aqui dessas pessoas, dos tropeiros, dos vaqueiros e dos bandeirantes, para que vocês relembrassem, tá? E agora nós revisaremos também um pouco sobre patrimônio histórico, material e imaterial. Então, gente, nós dizemos que um patrimônio é um conjunto de bens, basicamente tudo que é produzido por nós, seres humanos, tá? Que demonstra ali um valor, uma cultura, que demonstra uma história do passado. Então, tudo isso, esse conjunto, nós chamamos de patrimônio, tá certo? Seja um saber, seja uma construção, seja uma festa. Então, tudo isso são patrimônios, é uma cultura de um povo que deve ser mostrada para toda a sociedade, certo? Então, ó, existem os patrimônios materiais, tá? Que é um conjunto de bens culturais móveis e imóveis, né? Existentes no país, onde ali tem que haver a conservação, alguns cuidados para que esses patrimônios eles continuem ali do mesmo jeito que eles são, já que eles não podem ser mudados fisicamente, tá? São alguns patrimônios materiais são de patrimônio público, pertencem às pessoas, então tem que haver aquele cuidado ali para mostrar toda aquela história daquele patrimônio. Temos inúmeros no mundo, no Brasil, certo? Como vocês veem aqui essa primeira imagem do Taj Mahal, que conta uma história lá na Índia, uma história que hoje é conhecida pela população graças a esse patrimônio material que existe, que é conservado até hoje, tá, gente? Aqui, ó, o Centro Histórico de Ouro Preto, onde tivemos inúmeras histórias relacionadas à colonização do Brasil, tá? Então, essas construções que vocês veem, elas são patrimônios materiais, tá? Elas não podem ser demolidas, não podem ser mudadas, tá, gente? Porque são patrimônios materiais. E assim como existe o patrimônio material, né? Existe também o patrimônio imaterial, que visa mais a cultura de um povo, aquilo que ele sabe, algo que ele sabe e demonstra para a sociedade. Então, os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão de um povo, as celebrações, as festas, as danças populares, lendas, músicas, costumes, tradições, né, de um povo. Então, isso nós chamamos de patrimônio imaterial. Por exemplo, aqui, essa primeira foto eu tenho o frevo, né? É um patrimônio imaterial aqui do nosso país, né? Pernambuco, onde as pessoas elas demonstram ali em um período do ano uma dança fervorosa, né? Mas no período carnavalesco, tá? Então é um saber, é uma forma de expressão de um povo. Então o frevo ele é considerado um patrimônio imaterial, tá? Assim como a festa do Boi Bumbá é um patrimônio imaterial de uma cidade, né, aqui brasileiro, então as pessoas lá no estado, lá para o lado do norte, né, da região norte, no Amazonas, por ali, eles costumam fazer esse tipo de festa, Boi Bumbá, é uma cultura deles, tá? Aqui nós não costumamos fazer esse tipo de festa, no entanto, nós fazemos outras e nós vimos outras, como o frevo mesmo, é comum você ver aqui no Nordeste, né? Mas fora em outros estados e outras regiões, nós já vimos outros tipos de festas diferentes, certo? Então, esse conjunto de saberes, de expressão de um povo, nós chamamos de patrimônio material. Então, além do frevo, boi bumbá, temos também o Olodum, tá? Um estilo de dança lá da Bahia, onde as pessoas elas mostram ali características desse tipo, características próprias de um povo, tá? Revendo aí a questão da cultura africana, misturando dança com música, um ritmo bem diferente, certo? Então é próprio dali, daquele lugar. Então é uma cultura, certo? É um patrimônio imaterial. A capoeira, tá? Uma dança misturada com luta,
um patrimônio imaterial, né? Mostra uma história, uma cultura de um povo, dos africanos, né? Vem desse, é uma cultura descendente de africanos, tá, gente? A capoeira. Então, ela é um patrimônio imaterial, certo? Assim como a gastronomia. Quando nós falamos de gastronomia, nós estamos falando da parte que estuda todos os alimentos, a cultura desses alimentos, de onde eles vêm, certo? O toque refinado que o alimento deve ter, então as características alimentares de um povo, então tudo isso se estuda na questão de gastronomia, tá? Então é um patrimônio imaterial, tá bom? Então, a arte de fazer comida, culinária, a arte de fazer comida. Então, como vocês veem aqui, a baiana, né, fazendo ali seu acarajé, é uma cultura, é um hábito dessas pessoas. Elas fazem essa comida que também é de descendência africana, tá, gente? Então, esse tipo de comida aqui para elas é uma cultura, é o que você vai ver ali próprio daquele lugar, ali na Bahia. Aqui nós não costumamos ver acarajé, né, gente? Já vemos outros tipos de alimento, mas lá na Bahia você vai ver muito pessoas como essa senhora aqui, baianas, fazendo esse tipo de comida, porque é uma cultura deles, tá bom? Muitos vivem disso. Também temos aqui, ó, falando ainda de hábitos alimentares de gastronomia, né, tipos de comida. Cada região, ela demonstra um hábito de se alimentar diferente. Por exemplo, aqui esse tipo de comida que vocês estão vendo é o modo como as pessoas no México, elas se alimentam. Então, é um pouco diferente da nossa. Então, isso são patrimônios imateriais, tá? Saberes culinários, né, também são patrimônios imateriais. Eles vêm de uma cultura de um povo, certo? E demonstra ali características diferentes de uma pessoa, de um povo para outro, de uma comunidade para outra, através de seus hábitos alimentares, certo? Então, aqui a comida japonesa, por exemplo, né? Um hábito alimentar lá do Japão. Nós aqui nos alimentamos de vez em quando, mas o nosso costume não é esse, né? É uma comida que nós comemos de vez em quando, mas lá a alimentação deles é baseada nesse tipo de comida, de manhã, de tarde e de noite. Nós usamos isso aqui para nos alimentarmos às vezes, né? Não, nem sempre. Então, eles têm um hábito diferente do nosso, tá? Aqui, olha, as comidas tradicionais indígenas, é um patrimônio material desse povo, certo? E nos deixaram aí, a maioria dos alimentos que nós costumamos comer, né? Vem dessa cultura, vem dessa gastronomia, certo? Ou seja, também da culinária indígena, tá bom, gente? E olha, a feijoada, prato muito bom, pessoas gostam muito, certo? É um tipo de comida que é descendente da África. Os africanos é que costumavam se alimentar dessa forma antigamente. Então, nos deixando aí uma herança, né? Nos deixando aí uma culinária bem legal, bem boa, bem gostosa, e que faz a gente lembrar um pouquinho, né, disso aí. Então, a feijoada, tá? É um exemplo, né, de culinária que já foi desenvolvida pelos africanos. Então, é um hábito, é um saber, como nós sabemos, conjunto de saberes, podem ser chamados de patrimônios imateriais, tá? Quando são feitos por uma sociedade, demonstrar algo do passado de uma sociedade também, demonstrar ali uma cultura, um jeito de ser de um povo, tá, gente? Então é isso, gente, um pouco de revisão para vocês, tá? Dos conteúdos que nós já vimos. Agora vocês irão ficar com a página 243, certo? Realizando essas questões relacionadas ao que nós revemos agora. Em seguida, irão responder a página 244, essa página aqui, tá bom? E também a página 245, certo? Finalizando aqui, né, essas questões de história, ok? Então, 243 é a página até a página 245, certo? Então, conto com o engajamento de vocês para que a gente finalize, né, esse dia de hoje com muito conhecimento. Tchau, gente!